Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje a gente vai te responder a pergunta do momento com a abertura das inscrições do Enem. Qual prova de língua estrangeira é melhor você escolher para fazer agora no Enem de 2023? É a prova de inglês ou é a prova de espanhol? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar, a partir das questões de linguagens e também a partir de dados estatísticos, que existe sim uma opção que é melhor em cada um dos cenários que você pode estar vivendo. Então, se você está tomando essa decisão aí, sem nenhum embasamento, ou mesmo pelo que o teu amiguinho falou que era para você escolher, cara, fica aí comigo até o final, que eu vou te mostrar, né, do ponto de vista estatístico e até mesmo das questões, que existe sim uma prova bem melhor de você escolher, dependendo aí de qual seja o seu cenário. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho aqui embaixo, você tem notificações em tempo real sempre que eu postar algum tipo de vídeo como esse. E não esquece de, se você gostar dessas dicas que eu vou te dar aqui, né, deixa o seu like aí para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Cara, basicamente é o seguinte, né? Como você sabe, agora as inscrições do Enem estão abertas de segunda-feira, dia 5 de junho, e você na inscrição do Enem pode escolher, né, entre a prova de língua estrangeira de inglês e a prova de língua estrangeira de espanhol. Independentemente de qual você escolha, você vai fazer 5 das 45 questões de linguagens sobre esta componente, ou espanhol ou inglês. Tendo isso em vista, vários de vocês me perguntaram lá no vídeo de tutorial sobre como fazer a inscrição pro Enem e também lá no meu Instagram, @prof.rafael, qual das duas provas era estatisticamente melhor de se escolher, ou seja, qual das duas provas era mais fácil. Em linhas gerais, do ponto de vista da TRI, essas provas elas são feitas, logicamente, para que você tenha mais ou menos o mesmo nível de dificuldade. Só que também, de acordo com a TRI, isso é virtualmente impossível. São 5 questões completamente diferentes, que vão ter índices de acerto diferentes, em grupos de proficiência completamente diferentes, ou seja, em grupos de nível de acerto diferentes. Então, na prática, o que a gente tem estatisticamente? Cara, estatisticamente, as pessoas escolhem muito mais espanhol do que inglês. E por isso, no cômputo geral, né, estatisticamente, espanhol acaba tendo um resultado melhor do que inglês. Agora, isso significa dizer que eu já respondi a pergunta desse vídeo? Ou seja, você deve escolher espanhol necessariamente? Não. Eu vou te mostrar alguns itens aqui já da prova para você ver se você de fato tem que escolher espanhol ou inglês. Mas saiba, por exemplo, de que a prova do Enem, ela é muito tranquila para quem é não só fluente em inglês, mas para quem tem uma compreensão mínima, em nível básico. Para você ver isso, deixa eu te mostrar aqui uma questão do ano passado. Vou te levar para dentro do meu PC aqui para te mostrar isso que eu tô te falando. Vem cá. Bom, estamos aqui, né, com a prova do Enem de 2022 aberta, a prova de inglês, e você vê que a prova de inglês ela tem um padrão, né? Você vai ter os textos sempre em inglês, obviamente, né? E as perguntas, o comando e os distratores em português, beleza? Então, basicamente, como é que funciona a prova de inglês do Enem, né? Ela é uma prova de compreensão de alguma coisa que está no texto. Então, você vai ter aí 5 tipos diferentes de texto base. Então, você tem um quadrinho, né? Você tem um texto de reportagem. Você pode ter um texto literário, tem outro texto de reportagem aqui. Você pode ter um texto, mais um de reportagem. Poesia aqui, basicamente, né? Um poema. E aí você vai ter que entender, logicamente, né? Alguma coisa de dentro desse tipo de texto, tá? Se você tem uma compreensão bastante bacana do inglês, né, e você faz curso, eu recomendo que você faça o inglês, né? Então, de repente, antes de você fazer essa escolha, caso você esteja começando a estudar agora, pega essa prova de 2022 e tenta fazer essas 5 questões e não acertá-las, mas tenta, obviamente, ver se você consegue entender a ideia central desse texto. Então, aqui na questão 1, como a minha bio oficial diz, eu fui criado em Cuba, né? Juntado na Espanha e importado nos Estados Unidos, né? Importado para os Estados Unidos, né? Então, enfim, vê se você consegue entender isso, porque a prova de inglês do Enem, ela tem muitas metáforas, ela tem muito duplo sentido, então assim, se você não domina muito bem a língua, pode ser que você não tenha muitas chances de acertar, porque não vai ter muita coisa de gramática, né? Vai ter muito mais aqui uma questão de compreensão textual. Já a prova de espanhol, talvez ela seja mais fácil para você que não tem a menor ideia de como se fala inglês, porque o espanhol ele é um idioma mais próximo do
do português do que o inglês. E aí o que acontece, né? No espanhol a gente só tem que tomar muito cuidado com o falso cognato, que é aquela palavra que parece que significa a mesma coisa que no nosso idioma, e, obviamente, tem um significado diferente. Mas se você observar aqui em linhas gerais, o porquê das pessoas escolherem mais espanhol tá muito claro, né? Se você observar aqui nessa questão 1, que é esse cartaz aí da Secretaria de Educação Pública do México, né? É muito fácil de compreender o que está escrito, né? As línguas originárias da nossa nação guardam grande parte da riqueza cultural. E aí o modelo da prova de espanhol é o mesmo da prova de inglês, né? Então é um texto, o texto vai se apresentar em espanhol, e aí o comando, né, e as opções se apresentam em português. Então o que acontece? Para você, obviamente, né, acertar a questão, você precisa entender esse texto. Então se liga aqui, né? Como o espanhol é uma língua muito mais próxima do português, acaba que você pode, caso você não fale inglês, né, como o caso que eu citei anteriormente, você vai, com certeza, ter uma facilidade muito maior de compreender esses textos, tá? Do que, obviamente, se você fizesse, por exemplo, inglês. Para uma pessoa que não fez curso, eu fiz curso, minha tese de doutorado foi em literatura inglesa, né, distópica, enfim. Então, para mim é muito mole, né? Para mim é tão tranquilo entender o português como o espanhol, mas para você que tá me vendo, talvez não seja tão fácil. Eu recomendo que se você for um ignorante ou se você não tiver muita base em inglês, você escolha o espanhol. E se você quiser ter noção de como funciona a prova de linguagens por dentro, como funciona a prova de inglês, como funciona a prova de espanhol, como funcionam as questões de literatura, como é que você faz para dominar todos os padrões de questões da prova de linguagens do Enem, eu tenho um curso excelente para você. Estou aberto às inscrições para o meu curso, que na verdade não é ministrado por mim, porque sou professor de humanas, obviamente, mas pela minha amiga Thaís Norte, o Plano do Gabarito, na versão de linguagens. Esse é um curso que vai te apresentar todos esses modelos e meandros. Inclusive, esse vídeo foi gravado a partir de uma aula lá do Plano do Gabarito, em que a Thaís fala, né, sobre as diferenças da prova de inglês e também de espanhol. Se você quiser conhecer esse curso, que já levou centenas de pessoas aos 40 acertos ou mais na prova de linguagens do Enem, é o primeiro link aqui da descrição. Eu recomendo bastante que você, se não tem ideia de como você faz para estudar linguagens, que é uma área muito nebulosa, né? A galera acha que só vai estudar, só cai a interpretação, né? E isso não é verdade, obviamente. Só aprendi com a Thaís lá no curso. Clica aqui no primeiro link da descrição que você vai ter uma condição promocional. Inclusive, se você já é inscrito aqui do canal e já é meu aluno no Plano do Gabarito de Humanas, saiba que você tem uma condição promocional ainda em cima da promoção, né? A promoção da promoção para entrar no Plano do Gabarito de Linguagens também. O segundo link é o link do curso de Humanas, beleza? Então, se você quiser entrar nos dois, no de Humanas, que é ministrado por mim, e no de Linguagens, que é ministrado pela Thaís, você ganha 20% de desconto em cima do preço que já é promocional, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo sobre se você deve escolher a prova de inglês ou de espanhol. Eu tentei ser o mais sucinto possível e dar o exemplo mais prático possível. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. E não esquece de também conferir esse vídeo aqui do lado. Caso você esteja começando a estudar agora, né, e tá perdidinho não só com a escolha da prova, mas como é que você faz para criar uma rotina de estudos, sobre como é que você consegue agora, faltando 5 meses pro Enem, ainda assim criar uma rotina de estudos perfeita, eficaz, que vai te levar à aprovação lá em novembro no Enem. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima.